Boa noite. Vamos iniciar esta aula de hoje falando um pouco sobre a administração científica. Essa abordagem típica da escola da administração científica, ela é baseada com ênfase nas tarefas. Esse nome de administração científica é devido às tentativas e os métodos de ciência que foram aplicados ao longo de um determinado período a partir da Revolução Industrial. Então é importante que nós venhamos entender o que alavancou, o que elencou, ou seja, impulsionou esta nova forma de se fazer administração. E é lógico, tudo isso a partir então da administração ou da Revolução Industrial, surge a necessidade de se melhorar a qualidade da produção. Logo, a partir de experimentos, a partir de estudos, inicia-se então uma nova fase administrativa. Então, nós vamos encontrar aqui alguns nomes importantes para a administração científica. Taylor, Fayol, Henry Ford, são os nomes de maior destaque. Lógico, existiram outros nomes que tiveram grande importância para a administração enquanto se fazer ciência. A administração como ciência, ela surge a partir então de Taylor, como nós estávamos aqui já anteriormente falando. Taylor, ele começa essa organização científica, ele passa a estudar métodos para sair daquele sistema empírico para então entrarmos num sistema científico, ou seja, devidamente comprovado, estudado, analisado, feito experimentos que se avaliasse, mensurasse a efetiva realização de uma determinada tarefa. Então, nessa administração científica, essa constituiu-se, ou seja, uma combinação de elementos. Esses elementos, nós podemos dizer o seguinte: nós vamos encontrar a ciência, ela tomando o lugar do empírico. Lembrando que empirismo é a maneira de se fazer algo sem as devidas comprovações. Por exemplo, quando nós falamos em empirismo, alguém chega para você e diz assim: toma o chazinho que vai melhorar a sua dor de cabeça. Aí você vai lá e tomou. Pode até melhorar. Mas qual a comprovação científica? Qual foi a análise que foi feita? Qual foi o estudo técnico? Então, quando não se há um estudo técnico, quando não se há uma avaliação efetiva, nós chamamos de empirismo. Depois, é lógico que a administração científica, por meio de Taylor, ela vai também trazer uma harmonia. O que tinha era um conflito entre as tarefas. Não se tinha uma ordenação das atividades. Então, a partir dos estudos científicos, cria-se então uma harmonia nas tarefas. Além da cooperação, lembrando que antes da industrialização, o que se fazia era um trabalho individual em que cada um produzia o seu próprio material, cada um vendia com o próprio valor, e então, com a industrialização, Taylor ele começa a trabalhar essa cooperação, extinguindo então essa questão do individualismo, ou seja, o trabalho de um auxilia o trabalho de outro. Além do rendimento máximo. Então surge também um outro ponto, que é o rendimento máximo, em que, com a produtividade industrializada, nós temos então maior quantidade de um mesmo produto.
Então, estas são contribuições significativas que Taylor ele vai passar para a administração. Assim como Ford, que ele, com seus princípios básicos, o principal, ou aquele que nós mais destacamos, é a linha de montagem. Ford, ele cria uma linha de montagem, ou seja, uma sequência lógica para se realizar uma tarefa. E nesta sequência, de forma então linear, ele vai estruturar a primeira indústria automobilística e com uma forma padrão entre o que é o principal, o que começa e aonde termina. Então, dentro desse início e deste fim, existiam as tarefas, e essas tarefas foram ordenadas de maneira tal que não se houvesse a necessidade de fazer retorno de tarefas. Esta, então, é a chamada linha de montagem, que é aplicada até os dias de hoje nas mais diversas indústrias. E Ford, ele vai contribuir em muito com a mecanização, ou seja, ele era um mecânico, era um indivíduo voltado para esse tipo de trabalho, e então ele vai aí desenvolver todos estes métodos já conhecidos. Um outro nome muito importante que contribuiu muito foi Fayol. Voltando às contribuições de Ford, eu quero destacar aqui para vocês algo que a gente ia deixar passar, mas é importante lembrar, que Ford, a partir da linha de montagem, ele cria o princípio de intensificação. Ou seja, ele vai diminuir o tempo de produtividade, aumentando então a qualidade. Diminuição de tempo de produção, com emprego imediato de equipamentos, aumenta-se então a qualidade, aumenta-se então o número de produtos e diminui, ou seja, você retira uma alta demanda de mão de obra ou de matéria-prima. Você então tem a qualificação do seu trabalho. Este é o princípio da intensificação. Um outro princípio muito importante de Ford é o princípio da economicidade. Ou seja, você ter ali uma economia, reduzir os seus custos, reduzir o volume de estoque de matéria-prima nesse processo de entrada, transformação e saída. O que nós chamamos na administração de produção de input, transformação ou processamento e output. Então, ele cria esta economia, o que nós chamamos de princípio da economicidade. É um nomezinho complicado, mas é importante nós lembrarmos. Ou seja, princípio da economia. Lembra aí, princípio da economia. Aonde se reduz ao máximo, ou seja, você vai usar o mínimo de matéria-prima, de estoque, para obter uma qualidade do seu produto. E é lógico que a partir então da intensificação e da economicidade, você vai ter aí atrelado o princípio da produtividade, ou seja, você vai aumentar a sua capacidade de produção, usando então, adequando esses dois elementos, que é o homem e a máquina, trabalhando em conjunto de uma forma harmoniosa, você então tem o princípio da produtividade. Agora sim a gente pode falar de Fayol. Este aí, ele é um fundador da teoria clássica, ele é mais teórico, ele inclusive vai escrever alguns tratados que nós chamamos de livros. Então, graduado em engenharia,
e ele passa então a estudar de uma forma mais clássica e criar determinados padrões para funcionamento das empresas. Ele apresenta, algumas perspectivas que são importantes nós entendermos enquanto empresa. Enquanto empresa, ele vai falar sobre a questão técnica, a questão comercial, financeira, segurança, contábil, ou seja, ele vai estruturar a administração. Ele não trabalha mais a questão ou a visão somente da produtividade, mas ele trabalha a visão administrativa num todo, ou de uma forma mais ampla. E isto é muito importante e contribui em muito para a administração enquanto científica, esta administração científica. Importa sabermos que ele então vai contribuir de que maneira? Vamos chamar aqui de funções. Esses estudos que ele aplica, que Fayol vai aplicar, vamos dizer que são as funções. Ele vai trabalhar com a questão da função técnica. Essa função técnica ela está relacionada, então, aos serviços, à produção de bens, serviços, numa totalidade dentro da empresa. Assim como ele vai trabalhar a ideia da função comercial. Ora, não posso eu só produzir e ficar estocado, eu tenho que comercializar esse produto. Então, Fayol, por meio de um estudo técnico, ele vai então tratar da função comercial que está realmente relacionado diretamente à compra, venda e permutas, ou seja, trocas destas mercadorias, desses produtos que foram então industrializados. Assim como a função financeira. Esta função financeira é a gerência do capital. Ora, uma empresa, ela subsiste a partir do capital de giro e do seu capital que ela vai produzir, vai angariar junto aos seus fornecedores e os seus clientes. Logo, há necessidade de se estruturar esta função financeira. Eu preciso trabalhar as finanças da empresa. Uma empresa com a finança que não esteja saudável, ela está fadada a falir. Outro ponto importante no estudo de Fayol é a questão da contabilidade. Ele trabalha, se ele trabalha a questão comercial e financeira, ele precisa então trabalhar essa função contábil, aonde está envolto os registros das operações financeiras, os custos, as entradas, as estatísticas, ou seja, todo o staff financeiro, não só financeiro, mas também material. A contabilidade, ela, a partir do inventário, ela consegue vislumbrar todo o material, todo o dispositivo, tanto físico quanto financeiro, que existe dentro de uma empresa. Então, nestes estudos que ele vai fazendo, Fayol ele também vai citar essa função administrativa, cujo qual é assunto da nossa disciplina, e que é ligada a uma integração, ou seja, essa união que a administração ela tem a função de unir os vários setores. E a partir desta união, dessa junção dos diversos setores, a função administrativa vai operar de maneira tal a coordenar, a planejar, a organizar. Então, ela tem este papel de extrema importância dentro da empresa.
E nós estávamos aqui já esquecendo, não deixamos passar, a questão da segurança. Não pode haver uma administração científica que não tenha um mínimo de segurança, ou seja, proteção e preservação tanto dos bens quanto das pessoas. E esta aí é uma função importante dentro das empresas. Hoje em dia, algumas ignoram esta função ou entendem que segurança é somente a segurança patrimonial, colocando lá um vigia, mas não. Quando se trata de segurança em termos científicos, está falando em aparatos financeiros, técnicos, para preservação tanto do material quanto do pessoal. E a partir então, nós vamos encontrar aí Fayol desenvolvendo todo um ciclo científico de teses, de matérias importantíssima para a nossa administração. E ele é um dos precursores do que nós chamamos de pilar ou pilares da administração, que é o PODC: planejamento, organização, direção e controle. Ele vai, nos seus estudos, ele vai prever ou ele vai desenvolver esses elementos da seguinte maneira. Ele vai botar lá, prever, que é a mesma coisa que o planejar, que é traçar futuro, planejar, organizar, estruturar. Você planejou, agora eu preciso organizar, ou seja, constituir um duplo organismo, ou seja, material, social, empresarial, toda essa estrutura. O comandar, coordenar e controlar. Ele vai usar desta maneira. Hoje, a administração moderna, ela trabalha com os pilares: planejamento, organização, direção e controle. É o que nós vamos, então, usar a sigla PODC. Pode ser planejamento, organização, direção e controle. Tá ok? Vamos. Vocês têm aí um material. Releiam. Se houver alguma dúvida, mande. Estamos à disposição. Coloque na plataforma e nós estaremos à disposição para dirimir as suas dúvidas, para interagirmos, fazer. Sabemos que tem sido um tempo difícil. Reconheço que não é fácil. Para alguns tem sido um pouco mais, para outros menos. Mas existe toda uma dificuldade. Mas precisamos administrar. Se queremos desenvolver conhecimento, crescer pessoalmente, profissionalmente, precisamos, nesse momento de extrema dificuldade, de extremas incertezas, precisamos administrar o nosso tempo e empenharmos para adquirirmos conhecimento. Desejo a todos bom estudo. Estamos à disposição.